Toronto e Quebec estão distantes aproximadamente 800 quilômetros uma da outra, mas mesmo essa não sendo uma distância tão grande para padrões canadenses, o inverno nas duas cidades é um pouco diferente e é sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. E a primeira diferença que eu quero falar é justamente com relação à temperatura. O inverno aqui em Quebec, ele é mais frio, geralmente, tá gente? Ele é geralmente mais frio do que em Toronto. As temperaturas médias aqui, elas podem ficar ali em torno dos menos 20 graus, entre menos 15 e menos 20, enquanto que em Toronto é comum ficar entre menos 5 e menos 10. Obviamente que essa é uma média durante a estação. Em momentos de chegada de frente fria, isso pode mudar muito. Então, até mesmo assim, as temperaturas mínimas recorde das duas cidades, Quebec vai ter geralmente uma temperatura mais baixa no geral. Então, quando chega uma frente fria aqui em Quebec, por exemplo, não é incomum fazer uma temperatura de até menos 35 graus, enquanto em Toronto vai bater ali menos 20 e poucos, até menos 25 mais ou menos. Então essa é a primeira diferença. Toronto, ela é uma cidade que está um pouco mais ao sul aqui no Canadá, e ela também é uma cidade maior do que Quebec, né? Então toda essa urbanização provavelmente influencia também nessa temperatura, fazendo com que Toronto seja um pouquinho mais quente do que Quebec durante o inverno. Outra diferença que eu pude perceber aí entre as duas cidades no inverno, e também baseado na minha pesquisa que eu realizei, é com relação à quantidade de neve que as duas cidades recebem durante a estação. Toronto recebe em torno ali entre 100 e 150 centímetros de neve durante o inverno, na média. E Quebec, essa média é o dobro. Quebec recebe em torno de 300 centímetros de neve ao longo de toda a estação. Isso é bem interessante porque eu tenho percebido bastante isso aqui em Quebec, mesmo estando aqui há pouco tempo e já tendo passado ali um inverno e meio em Toronto mais ou menos. Em Toronto eu percebi que até que neva, né, teve neves significativas ali durante o inverno, mas ela não chega a acumular tanto, pelo menos não acumulou enquanto eu estava lá. A limpeza é mais eficiente, até parece que está sempre limpo, não tem muita neve. Enquanto que aqui em Quebec tem bastante neve, mesmo no centro da cidade, nas ruas, fica tudo entupido de neve. Esse parque que eu tô aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha o tanto de neve no banco, meu pé tá afundado na neve aqui. Eu tô do lado de um rio congelado que também tá coberto de neve. Então aqui em Quebec definitivamente neva bem mais, eu pude perceber isso. E os dados também mostram, os dados históricos, né? Aqui basicamente neva o dobro do que neva em Toronto. Outra diferença entre as duas cidades é com relação à duração da estação. Aqui em Quebec geralmente ele é um pouco mais longo do que em Toronto. Geralmente aqui no final de novembro até o começo de abril é o período de duração dessa estação, né, já com temperaturas negativas, com chegada de neve no final de novembro até o comecinho de abril, enfim. A estação como um todo ela dura mais, sendo que o pico da estação é entre janeiro e fevereiro. Mas assim, a gente pode chamar que de final de novembro até começo de abril é o inverno quebecois, por conta das temperaturas e da quantidade de neve que cai por aqui. Enquanto que em Toronto, eu diria que você pode colocar, começa um mês depois e termina um mês antes. Ou seja, vai lá de dezembro até março, mais ou menos. O pico, sempre vai ser, basicamente no Canadá inteiro, o pico do inverno vai ser entre janeiro e fevereiro. Mas em Toronto começa em dezembro, vai até março, enquanto que em Quebec começa em novembro e vai até abril. Com relação a atividades de inverno, né, atividades de lazer para o inverno, as duas cidades oferecem bastante opções, eu acho que nem tem tanta diferença assim. Em Toronto eu sei que tem muitos lugares para patinação no gelo, inclusive ao ar livre, isso é muito bacana da cidade de Toronto. Mas acaba que é mais ou menos isso sim, né? Se você quiser fazer snowboarding, esqui, você tem que viajar umas 2 horas mais ou menos. Ou seja, não tem tantas atividades, tem alguns mercados de inverno também. Mas geralmente eu sinto que o inverno em Toronto ele é um pouco mais introspectivo, assim, não tem tanta coisa para fazer assim, comparado aqui com Quebec. Mesmo Quebec sendo uma cidade menor do que Toronto, eu acho que ela tem mais atividades de inverno. Aqui, por exemplo, tem o carnaval de inverno, né? O carnaval de Quebec é o principal, ou um dos principais carnavais de inverno do mundo. Aqui também tem muitos lugares para patinação no gelo. Existem montanhas aqui onde o pessoal pratica snowboarding e esqui numa distância relativamente muito menor, meia hora de carro daqui. Ou seja, tem mais atividades para se aproveitar o inverno aqui em Quebec, mesmo sendo uma cidade bem menor do que Toronto. E eu sinto que aqui o povo não é tão introspectivo assim no inverno. Eu acho que pela questão de ser bem mais frio do que Toronto, não bem mais frio, mas é mais frio, tem mais neve, eles já estão até assim, não tem o que fazer, né? O inverno tem que achar atividades para fazer ali durante o inverno.
E eu acho que Quebec, neste ponto, tem um pouco mais de opções aí para quem quer curtir a estação do que Toronto. Outro ponto de diferença que eu tenho percebido e que eu também achei aqui na minha pesquisa é com relação à sensação térmica entre as duas cidades. Apesar de eu falar que aqui é mais frio do que em Toronto, a sensação térmica também influencia bastante. Por quê? Toronto é uma cidade que tem uma umidade do ar, uma umidade relativa do ar mais alta do que aqui em Quebec. Muito por conta do Lago Ontário, né? Que é um lago enorme, que parece um mar em frente de Toronto. Isso acaba deixando a umidade do ar um pouco mais úmida, né? Com maior índice de umidade do ar, o que ajuda a ter uma sensação térmica um pouco mais elevada do que aqui em Quebec. Eu tô sentindo que aqui o inverno é mais seco e venta bastante também. Então quando tá um dia assim azul com vento, a sensação térmica é muito fria. Por exemplo, nesse momento a temperatura tá menos 15 graus, mas a sensação térmica tá menos 22. Por conta que o céu tá muito azul, não tem umidade relativa, né? Não tem umidade no ar, às vezes bate umas rajadas de vento. E isso a gente pode perceber até na neve. Olha só, a neve aqui parece uma areia, ela voa junto com o vento, porque tá muito seca. Isso acaba fazendo com que a sensação térmica também seja mais latente aí, a sensação é de mais frio ainda do que em Toronto. Outro ponto interessante que eu achei legal mencionar aqui para vocês é com relação às paisagens do inverno. Obviamente que pra gente brasileiro, tudo quando tá nevado assim, é bem diferente do que a gente está acostumado. E as paisagens são bem diferentes. Como Toronto é a maior cidade do Canadá, ela tem uma paisagem muito urbana, né? Então é muito bacana, por exemplo, ir lá no Harbourfront, né, na beira do Lago Ontário, em Downtown, e ter aquela vista urbana da cidade com a neve, com o lago até um pouco congelado de vez em quando. Fica uma paisagem urbana de inverno. Enquanto que aqui em Quebec, principalmente aqui nos bairros, né, mais afastados do centro, a gente vai ter uma visão um pouco mais bucólica até. Eu tô num parque aqui, ó, por exemplo. Esse parque aqui só tem tem um rio aqui, todo meio congelado. Na minha frente são essas árvores, ó, tem uma igrejinha aqui. Ou seja, é uma paisagem um pouco mais bucólica, lembra um pouco mais uma cidade do interior, tem mais natureza do que em Toronto. Toronto também tem vários parques, muitas opções de parque para visitar, mas no geral eu acho que Quebec como um todo tem essa paisagem um pouco mais bucólica, mais natural do que Toronto. Então Toronto é uma cidade para você curtir o inverno numa paisagem mais urbana, e Quebec seria uma paisagem um pouco mais natural, e também proximidade da cidade com áreas naturais. Aqui em Quebec é muito mais próximo da cidade mesmo, você vê algumas montanhas no horizonte, ou seja, é mais perto de você acessar parques naturais, enfim, áreas de realmente natureza e não parques urbanos, do que em Toronto. Toronto, você viaja 1 hora de carro, você ainda tá meio que em cidades grandes assim, e essa é uma diferença também que para quem quer aproveitar as paisagens, as vistas de inverno, essas são duas diferenças marcantes aí entre as duas cidades. Agora um fato bem curioso aí entre os dois invernos, né, que eu já passei tanto em Toronto como aqui. Por incrível que pareça, com tudo isso que eu falei pra vocês, eu sentia mais frio no inverno de Toronto do que aqui em Quebec. E eu digo isso porque eu acho que em Toronto eu subestimava um pouco o frio que faz. Não é porque faz menos frio do que aqui que não faz frio, faz muito frio. Mas eu acho que eu subestimava um pouco. Às vezes eu saía sem luva, eu saía sem touca, eu saía sem pescoceira, eu saía com calçado que não era adequado, eu saía sem segunda pele, porque eu achava que ia dar, e às vezes eu passava frio na rua. Enquanto que aqui em Quebec, porque é um frio tão grande, eu já saí mais do que preparado e eu não passei frio basicamente. Basicamente eu tô me vestindo melhor aqui, eu tô enfrentando melhor essa estação e consequentemente sentindo menos frio aqui em Quebec do que eu senti em Toronto, mesmo a temperatura marcada e a sensação térmica aqui em Quebec sendo mais baixa do que em Toronto. Eu tô gravando esse vídeo no final de janeiro, ou seja, eu ainda tenho fevereiro, março e até o começo de abril para aproveitar a estação aqui em Quebec, e eu espero que eu consiga aproveitar ela da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo você assistir a esse outro aqui, onde eu dei uma caminhada ali pelo centro de Quebec, meio que em estilo de vlog, mostrando os lugares. Fica bem bonito e a cidade bem preparada para o inverno, parece que combina muito com o inverno. Assiste lá que eu acho que você vai gostar. Se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.